Se você está gostando do nosso conteúdo, se inscreva no canal e deixe o like. E não se esqueça de comentar no vídeo de que cidade você está nos assistindo, para assim a gente saber até onde o nosso vídeo está chegando. E agora, vamos ao relato de hoje. Oi pessoal, meu nome é Genivaldo. Atualmente estou com 48 anos, mas quero compartilhar algo com vocês que aconteceu comigo quando eu tinha por volta de 17 anos. Desde quando me lembro, eu sempre fui criado pela minha avó, Dona Zélia. Meus pais ainda estão vivos, mas desde sempre, minha avó foi muito presente em minha vida. A velhinha era carne de pescoço e não passava a mão na cabeça de ninguém, fosse de neto ou de filho. Ela também não era tão carinhosa ou afetuosa, mas de sua maneira, ela me criava e cuidava de mim. Quando eu tinha por volta de 10 anos de idade, me mudei de vez para a casa da minha avó. Na época, ela estava doente e precisava de ajuda. Desde muito novo, eu sabia me virar de muitos jeitos. Sabia pescar, plantar e até mesmo um pouco de artesanato. Onde a minha avó morava era uma região de interior, mas ao mesmo tempo, o sítio ficava a alguns minutos de viagem da cidade. E chegando na cidade, tínhamos acesso ao hospital, supermercado, farmácia. Ali era interior, mas não era tão afastado, por assim dizer. Os anos se passaram e eu continuei morando com a minha avó. De manhã, eu ia para a escola e de tarde fazia as coisas em casa. Eu disse que a velhinha era carne de pescoço, não foi? Ela dizia que não ia sustentar vagabundo, então eu me virava da maneira que conseguia, para fazer as minhas vendinhas e ter o meu próprio dinheiro. Mesmo sendo muito novo e trabalhando, hoje eu vejo que isso de certa forma me edificava. Como eu nunca arreguei para o trabalho, nunca ficava parado. Porém, ali naquela localidade, as pessoas sempre diziam que um bicho vagava por ali. E não precisava ser tarde da noite para essa coisa aparecer, não. Bastava escurecer e você já corria risco de topar com ele. Mas mesmo que eu andasse com frequência pelas matas ao redor, eu nunca tinha visto nada do tipo. Então não acreditava nessas histórias. Quando eu já tinha meus 17 anos, tive a ideia de começar a fazer paneiros para vender. Na época, esse tipo de produto estava tendo alta demanda de procura na região. Então, eu aprendi a fazer e comecei a vender. Para quem não sabe, paneiro é uma espécie de cesta, feita com fibra vegetal, e é muito usada em regiões de interior, aqui onde eu moro, para carregar coisas. Pois bem, eu ganhei uma clientela bem rápido, e mesmo sendo trabalhoso, era um trabalho que eu gostava de fazer. A minha rotina era a seguinte: ainda de tarde, eu amolava bem o meu facão, e modéstia à parte, eu amolo muito bem uma lâmina. Pois é, eu atravessava o campo e adentrava a mata, e eu pegava guarimãs, que são uma espécie de planta justamente usada na confecção de várias peças de artesanato. Eu juntava várias guarimãs, amarrava tudo e colocava nas costas, e então voltava para casa. Eu sempre fui corajoso, então não tinha medo de visagem ou de qualquer outra coisa sobrenatural. Acho que porque fui criado numa certa brutalidade, digamos assim. Fraqueza não era algo tolerado pela minha avó. Eu conhecia bem a mata ao redor, e o máximo que eu levava, além do meu facão, era uma lanterna. Mas, morando anos ali naquela região, sabia que era um local bem tranquilo. Teve uma vez que, como de costume,
Amolei o meu facão e estava me arrumando para colher guarimã. A minha avó, como sempre, muito brava, veio gritar em cima de mim, falando o seguinte: Genivaldo, se eu fosse você, não saía de casa. Você tá sabendo que tem um bicho feio atacando as pessoas aí dentro dessa mata? Então, se eu fosse você, eu ficava era quieto em casa. E eu respondi a minha avó: E eu lá tenho cara de quem tem medo de assombração? Se eu for atrás das histórias desse povo, nunca mais saio de casa. Eu vou é trabalhar que eu faço melhor. Já tô indo. Eu morava há anos ali e nunca tinha visto nada. E outra, mesmo que algum animal aparecesse, eu só ia meter o facão pra cima dele. Eu tava cheio de encomendas, então precisava de matéria-prima para fazer os meus paneiros. Sendo assim, eu saí de casa e segui o meu caminho. Quando eu cheguei no local em que pegava os guarimãs, já notei que a mata estava muito silenciosa e tive um mau pressentimento. Peguei tudo o mais rápido que consegui, para poder voltar logo para casa. Enquanto cortava o guarimã, comecei a escutar um barulho de mato se quebrando dentro da mata. E de alguma maneira, tive uma sensação que devia sair logo dali, e fiquei com medo naquele momento. O barulho de mato se quebrando estava se aproximando bem rápido, e eu sabia que não tinha tempo de correr. Então, peguei o meu facão e me preparei para seja lá o que estivesse vindo. A uns 100 metros de onde eu estava, numa parte mais limpa, vi uma silhueta agachada, vindo na minha direção. À medida que foi se aproximando, eu notei que era algum bicho, e a primeiro instante, achei até que fosse uma onça. Mas, para minha surpresa, não era uma onça que estava ali, mas sim outra coisa. Ele andava igual uma onça, e era grande também, mas tinha um rosto meio deformado, parecido com o de cachorro. Aquilo era meio humano, era uma coisa muito esquisita. Ele esturrava feio e tinha sangue nos olhos, literalmente, já que seus olhos eram bem vermelhos e se destacavam. Já estava na caída da noite, e vendo aquela fera na minha frente, lembrei das palavras da minha avó, mas agora já era tarde, e eu não tive muito tempo para pensar, porque aquela coisa partiu para cima de mim e veio certo na direção da minha garganta. Mas eu também sou doido, e na hora do desespero, ataquei com meu facão. Eu ataquei com tanta força que na hora, o braço daquela coisa ficou pendurado. Ele se jogou no chão e começou a urrar de dor, e eu aproveitei e parti para cima também. Acertei quantas vezes foi possível, e bati tantas vezes com o facão que não lembro ao certo quantas. Mas aquela coisa, mesmo com o braço machucado, urrou mais uma vez, se levantou e saiu correndo mata dentro. Eu aproveitei aquela chance, peguei meu guarimã, botei nas costas e saí correndo de lá. Eu queria logo chegar em casa. Se aquilo voltasse, não sei se teria a mesma coragem que tive minutos atrás. Quando eu estava atravessando o campo a caminho de casa, de longe, escutei os gritos da minha avó, pedindo ajuda. E eu fiquei com medo, achando que aquela fera tinha ido até a minha casa e atacado a velhinha. Para minha surpresa, quando cheguei em casa, a minha avó estava jogada no chão, com o braço muito machucado, coberta de sangue pelo corpo todo. Quando eu perguntei o que tinha acontecido, ela disse que se acidentou cortando lenha e que precisava da minha ajuda. Mas eu não sou trouxa e logo perguntei. Foi a senhora que virou o bicho e foi atrás de mim para me assustar, não foi, vó? A velha não respondeu e só gritava pedindo ajuda. Ela queria que eu levasse ela para o hospital e eu atendi ao pedido dela, até porque não podia deixar ela naquele estado. E enquanto íamos a caminho do hospital, eu disse para ela
que não inventasse mais de tirar graça comigo daquele jeito. E assim como ela tinha botado para me matar virando bicho, da próxima vez eu não ia ter pena dela. A minha avó ficou só escutando, mas também não negava nada. Eu disse para ela que assim como ela estava preparada para me matar, também devia estar preparada para morrer. Ela permanecia só ouvindo, e as únicas palavras que saíam da sua boca foram as seguintes: eu sabia que tu era corajoso, menino, mas não dessa maneira. Ela recebeu atendimento médico e não perdeu seu braço. E desde então, os boatos nas redondezas de que um bicho aparecia por ali cessaram. A minha avó morreu desse mundo sem confessar para mim o que ela era. E honestamente, eu sabia a verdade. E nunca quis obrigar ela a confessar algo que era nítido para mim e que eu sabia que ela não queria admitir. Bom, gente, esse foi o meu relato da minha avó virando bicho e da vez que, sem querer, quase mandei ela de arrasta para cima, como dizem os jovens de hoje em dia. Mas a velhinha morreu em paz, com seus 90 anos. E mesmo de sua maneira, só tenho a agradecer por ela ter me criado. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o like. É um pequeno gesto para você, mas uma grande ajuda pra gente. Nos vemos no próximo vídeo, pessoal. Fiquem com Deus e tchau!